Vamos para mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre 3 erros que podem ferrar os seus resultados. Exatamente isso. Não quer dizer que você não vai ter resultados se estiver fazendo isso ou se fizer isso, tá bom? Significa que esses erros podem acabar prejudicando, limitando os resultados. Ou seja, você poderia ter mais resultados se não estivesse executando esses erros. É importante entender que o treinamento, qualquer estímulo que você gere, pode desencadear hipertrofia, pode desencadear resultados, tá? Só que o que é o objetivo da periodização, a organização? O objetivo é você conseguir mais resultados dentro daquele período de tempo. Porra, quero mais resultados durante 6 meses, mais de resultados durante 1 ano. Então uma periodização ela serve para te trazer mais resultados dentro do período. É por isso que ela é importante, mas ela deve ser feita de forma inteligente, prática, executável, e não cheio de mirabolismo ou pequenos erros que podem acabar prejudicando. Vai gerar resultados? Vai, mas não significa que é os melhores resultados que poderia ter. É por isso que muitas vezes você se encontra numa estagnação ou um atleta acaba não evoluindo tão bem como esperado. Por quê? Porque está dentro de um cenário não tão favorável dentro do treinamento. E muitas vezes as pessoas subestimam o poder do treinamento, o poder da organização do treino. Obviamente, mesmo que o cara vai lá, treina duro, mesmo sem periodização, um cara que tem uma boa genética, uma boa resposta e treina duro, ele vai ter bons resultados. Mesmo fazendo, por exemplo, executando esses 3 erros. Só que se esse cara fizesse algo um pouco melhor, teria ainda mais resultados. Essa é a maior questão. Por isso que hoje, na rede social, né, você tem diversos métodos, diversos treinadores, diversas pessoas falando e mostrando artigos sobre centenas de meios diferentes de se alcançar resultado e batendo o pé falando, o meu jeito é o melhor. Porque tem indicação para tudo, porque tudo gera resultado, mas a gente tem que organizar de uma forma que gere mais resultados para aquele indivíduo naquele momento. Então vamos aos 3 erros. Primeiro erro de todo, básico, tá? Erro básico que não deve ser cometido por ninguém. Colocar mais peso do que aguenta. Isso significa que a pessoa vai colocar um peso que ela faz errado ou que ela recebe ajuda nas primeiras repetições. Por quê? Porque executar errado não é treinar pesado. Você pode socar peso ali. Se a execução não tiver com uma boa técnica, uma amplitude correta, com certeza você não está treinando pesado, você está treinando errado. Ah, mas tem muito peso. Beleza, tem muito peso. Com certeza outras pessoas pegam mais peso que você e muitas vezes para ela aquilo nem é tão pesado. Então para ela também não está treinando pesado. Às vezes 150 kg no agachamento é pesado para você, para outra pessoa ele faz 15 repetições tranquilamente. Então o pesado não é o peso absoluto. O pesado é aquilo que é pesado para você, desde que execute com a técnica correta. Por quê? Uma técnica, quando eu falo técnica errada, galera, eu estou falando fazer o exercício torto, fazer o exercício sem padrão de movimento, sem bases biomecânicas, sem a biomecânica básica de aplicação do movimento. Por exemplo, vou fazer um agachamento, o cara desce todo torto. Não, isso não é padrão biomecânico. Isso pode aumentar o risco de lesões. Todos os movimentos precisam ser na amplitude máxima? Não, até porque não tem tanta evidência assim da importância da técnica em amplitude. O que a gente tem apontamentos é o quê? Trabalhar em amplitudes maiores, trabalhar com músculo mais alongado tende a gerar mais hipertrofia. Mas também não é uma regra absoluta. A técnica ela é importante principalmente para prevenção de lesão. Então isso é importante você incrementar. Quando a gente trabalha com um peso que você não aguenta, um peso que você começa a fazer errado a partir das primeiras repetições, mas é para fazer 2 RM. Beleza, se é para fazer 2 RM é para sair 2 repetições completas com amplitude técnica correta. Na terceira vem o erro, entendeu? Precisa da ajuda. Mesma coisa aqui, ajudar nas primeiras repetições. Você pega um peso que é para fazer, 8 repetições, 9, 10, 6, 7, não importa. E aí, antes da metade da série, você já começa a receber ajuda. Tá errado, não é o peso que você aguenta. Ah, mas eu aguento fazer sozinho, então faça. Ah, mas é por segurança. Segurança é a pessoa estar ali para o momento onde você começa a fazer errado. Você já viu o campeonato de powerlift? Alguém ajudar no agachamento? Nem se encosta, vai encostar quando o atleta começa a descer e não aguenta mais. Aí vem a ajuda. É o mesmo princípio dentro da sala de musculação. A ajuda ela acontece depois que começa a fazer errado. Era para mim fazer 8, no 5 comecei a fazer errado. Significa que esse peso você consegue fazer 4 ou 5 repetições naquele dia. Sendo assim, não é para você fazer 8, você faz 8 com ajuda. Sem ajuda, você não faz 8, deu para entender? E aí você tem que receber ajuda quando você começa a executar errado o movimento, tá? Quando você não executa com uma boa técnica, quando você põe muito peso, não executa com uma boa técnica, você recebe ajuda nas primeiras repetições, você aumenta o risco de lesões. Por quê? Primeiro,
Se pega mais peso do que aguenta, provavelmente o padrão de movimento está errado, pode colocar em risco a articulação, tá? Segundo ponto, se você recebe ajuda nas primeiras repetições, não aumentou o risco de lesão, mas aumenta o risco quando? Quando você for treinar sozinho e você acreditar que você faz com aquele peso sem ajuda. E aí você vai pegar aquele peso sem a ajuda que você teve no outro dia e vai acabar aumentando o risco para se lesionar. Porque na tua percepção você aguenta, mas você não aguenta porque naquele dia você recebeu uma ajuda nem que seja mínima, tá? Então tem que ter cuidado. Você diminui a efetividade do exercício, por quê? Se a pessoa está ajudando, por mais que seja pouco, está aliviando a sobrecarga da série. Consequentemente, você teria mais resultados se tivesse ajustado a sobrecarga de forma adequada, feito sozinho e recebido ajuda depois, tá? Então você pode sim diminuir a efetividade. Você também diminui a efetividade por fazer com uma técnica errada, porque o músculo não vai estar numa posição adequada para gerar força. Isso pode aumentar o risco de lesões e diminuir a efetividade do movimento. Diminuição da tensão máxima. Sim, se você recebe ajuda, você diminui a tensão gerada pelo movimento, porque você está produzindo menos força, sem precisar, porque você poderia estar fazendo sozinho, sem ajuda, tá? Cheguei na falha, recebi ajuda. Aí ok, porque você está prolongando o trabalho, mas você fez a série completa sozinho. Tensão máxima diminuída com a execução errada. Também, se você coloca o músculo numa posição inadequada para a produção de força pela técnica errada, a tensão é menor, porque você está gerando movimentos de compensações para outros músculos compensar a falta de participação do músculo agonista. Então você coloca ele em uma tensão menor porque ele está em uma posição inadequada para a produção de força máxima, tá? E, consequentemente, juntando esses parâmetros, você pode ter menos resultados. Então, esse é um erro básico. Isso realmente é um erro, tá? A não ser que você fez uma série e depois você vai prolongar com umas meia repetições ou uma 2 repetições erradas. Ok, mas você fez uma série completa, ok, entendeu? Deu pra entender? Não é pra começar fazendo errado. Bom, vamos lá.